Bom, o nosso Robinson Crusoe, porque poupou e investiu, ficou numa situação melhor. Então, nós dizemos que a produtividade do trabalho dele aumentou. E o que isso significa? É a relação entre o volume produzido e o tempo empregado na produção. Isso aumentou. Ele reduziu a sua jornada de trabalho e, portanto, aumentou as suas horas de folga, né, seu tempo livre, que ele vai utilizar agora como der na cabeça dele. Seja descansando mais, que seria interessante numa ilha deserta, deve ter praia, seja fabricando novos bens de capital que lhe permitirão melhorar ainda mais, seja para que fim determinado ele escolher. O capital, portanto, é o meio indispensável para a elevação do nível de bem-estar dos indivíduos. O capital é resultante de investimentos que, por sua vez, resultam de poupança prévia e não de papéis pintados emitidos por bancos centrais. E o bem-estar, ou como se diz hoje, melhorar o padrão de vida, isso vai acontecer a partir do esforço da poupança, mas não é só a poupança vai ter que se converter em investimento. Ele não aumenta, pelo contrário, diminui pela simples vontade do governo de que ele poderá aumentar mediante a emissão de moeda. O governo decretou que o investimento vai aumentar. Tem gente que acredita nisso até o fim, né? Se não for lastreado em poupança, vai ser um boom artificial. Então vamos aplicar esses conceitos agora ao mundo real, analisando um processo especial de mercado, que é o mercado de capitais, que é composto por uma oferta formada por todos os poupadores, é o gráfico que eu tinha feito ali, né? E de uma demanda representada por todos os investidores. Os poupadores, em troca do recebimento de juros, vão manifestar a disposição de renunciar ao consumo presente, quer dizer, de adiar o seu consumo, e os investidores se dispõem a pagar juros para os poupadores com o objetivo de produzir novos bens de capital. A taxa de juros, então, é o elemento de ligação entre a oferta de poupança e a demanda de investimentos, comportando-se como um preço, como eu falei há pouco. Embora a rigor, ela não possa ser definida como um preço, porque a taxa de juros, ao invés dela ser determinada, como são todos os preços, pela lei da utilidade marginal do bem respectivo transacionado, a taxa de juros é determinada pela lei da preferência intertemporal. A taxa de juros que se forma no mercado de capitais, ou taxa bruta de juros, é afetada, além da preferência intertemporal, por fatores provocados por mudanças em circunstâncias especiais do comércio, como variações do poder de compra da moeda, alterações da taxa originária e outras. Outras, aí pode ser qualquer coisa, né? Se na prova você tiver alguma dúvida em alguma questão, coloca assim, outras, que dá para garantir meio ponto. Outras e expectativas. Começa sempre respondendo assim, depende das expectativas. No mínimo, você já garantiu meio ponto. Se quiser, numa prova austríaca, você põe, depende das expectativas subjetivas do agente. E quase sempre isso responde. Portanto, a taxa bruta de juros tende a aumentar quando? Mantendo-se constantes aos ceteris paribus aí. As outras circunstâncias, a demanda de recursos para investir aumenta e ou a oferta de fundos para emprestar diminui. Quer dizer, a taxa de juros vai aumentar quando a poupança cair ou a demanda de investimento subir. E tende a baixar quando mutatis mutandis, né? É o contrário. Quando as taxas de juros são livres, como a gente sonha um dia em que isso vai chegar. Elas cumprem satisfatoriamente o papel de sinalizar o volume ótimo de investimentos e, portanto, de formação de capital em cada momento do tempo.
Na visão austríaca, isso vai impedir que aconteçam flutuações cíclicas. E isso vai manter a economia operando permanentemente numa tendência em direção ao equilíbrio nos processos de mercado que caracterizam a visão da escola austríaca de economia. Os economistas austríacos ressaltam que o mercado de crédito, em que se obtém empréstimos pagando a taxa de juros vigente, é apenas uma parte e de importância relativamente não muito grande do mercado geral, onde se trocam bens presentes por bens futuros, que é formado, como a gente viu, por toda a estrutura de capital da economia. Os mercados de empréstimo a curto, médio e longo prazo são apenas subconjuntos desse mercado de troca de bens presentes por bens futuros. E eles têm um mero papel subsidiário e dependente, apesar do ponto de vista popular, o mercado de crédito ser o que aparece mais, né? O mais visível. Quando as taxas de juros são livres, essa frase estava até no slide anterior. É porque era para entrar depois. Esse parágrafo aqui era para entrar agora e ele entrou primeiro. Foi um erro quando eu montei o PowerPoint, mas não custa repetir. Então, quando as taxas de juros são livres, elas vão cumprir satisfatoriamente seu papel de coordenar a poupança com o investimento. Logo, as flutuações cíclicas são provocadas por fatores alheios aos mercados, exatamente o contrário do que o mundo inteiro vem falando aí desde pelo menos 2007. A culpa é do mercado. Se você vê dois economistas debatendo um programa da televisão, a rede a cabo, vocês vão ver que é quase impossível que os dois não coloquem a culpa no mercado. Quais são esses fatores? São as manipulações das taxas de juros que os bancos centrais vêm fazendo há muitos anos. E a teoria keynesiana, quando sustenta que o problema do desemprego deve ser solucionado pela concessão de crédito barato, o que é crédito barato? É você reduzir as taxas de juros na marra, né? Artificialmente, por decretos ou por reuniões do Copom, é a mesma coisa. Ou, como é mais comum, por meio de injeções de moeda na economia. Isso ignora que os investimentos assim, fabricados ou induzidos, não são lastreados em poupança, mas no que o Mises chamava de pseudo-poupança, falsa poupança. Quer dizer, é uma simulação, uma fantasia, e não no sacrifício, na renúncia, no esforço, na frugalidade, nas virtudes que os nossos avós tentaram nos passar. E veio Keynes e virou tudo de cabeça para baixo. Poupar é ruim, gastar é bom. Parece ser a máxima do mundo de hoje. Então, uma queda artificial na taxa de juros produz os mesmos efeitos perniciosos, nocivos, que o estabelecimento de qualquer preço máximo. Ela vai diminuir a oferta de poupança e vai aumentar a demanda de investimentos. Já estou antecipando a aula de amanhã. Criando um excedente artificial de demanda sobre a oferta, e esse excedente vai ser coberto, entre aspas, pela emissão de papéis pintados com a cara do George Orwell, ou onças, né? Que nada mais é do que falsa poupança. É poupança? Não. É dinheiro fantasiado de poupança. Quando você tira a máscara, você vê, cadê a poupança? Não tem. É dinheiro sem lastro. Cria-se assim uma euforia inicial, com todas as características de má alocação de recursos, em que sobem os preços dos produtos, bem como a demanda de trabalho, todo mundo tem emprego, e os lucros naqueles setores que são mais beneficiados pela queda das taxas de juros. Que setores são esses? Depois de dar uma olhada no Bombaver, que a gente já sabe que são aqueles setores mais à esquerda da estrutura de produção, setores mais de longo prazo, setores de bens de ordens mais elevadas, mais afastados, portanto, do consumo final. Mas o problema é que, sendo uma coisa artificial,
por não ser fundamentada num crescimento real, efetivo da poupança, esse processo tem um componente endógeno que faz ele se tornar autorreversivo. Após o boom inicial, os retornos nos estágios de produção mais próximos ao consumo aumentam. A gente vai explicar isso melhor amanhã. Mas por que eles aumentam? Porque os setores mais afastados do consumo final agora estão em pleno, a todo vapor. Os salários estão subindo, os lucros estão aumentando, as pessoas vão ganhar mais dinheiro, simplificando a linguagem. O que elas vão fazer com esse dinheiro? Como não mudou a disposição no sentido de poupar mais, com a preferência intertemporal não mudou, as pessoas de posse desse dinheiro excedente vão gastar esse dinheiro. Qual a única maneira de gastar dinheiro? Comprando bens de consumo, bens de ordens menos elevadas. Então, os retornos nos estágios de produção mais próximos ao consumo aumentam, enquanto os retornos de estágios inicialmente favorecidos, mais afastados do consumo, diminuem. Diminui por quê? Porque essa corrida para bens de consumo vai tender a estimular uma disputa pelo crédito e a taxa de juros vai subir. Quando a taxa de juros sobe, aqueles investimentos de longo prazo que eram viáveis vão começar a se tornar inviáveis. Mas aí vem o Banco Central, joga mais dinheiro na economia e consegue prolongar a agonia do paciente por mais tempo. Até que um dia a coisa vai explodir. Haverá, portanto, perdas e desemprego que vão ser maiores exatamente naqueles setores que inicialmente tinham se expandido mais. Essa é, na concepção austríaca, a origem dos ciclos econômicos. 2 pontos. As expansões monetárias, ao reduzirem os juros e criarem falsa poupança, provocam desproporcionalidades na produção de bens de capital, ou seja, descoordenam a estrutura de capital da economia, e essas desproporcionalidades, ou essa ausência de descoordenação, vai se manifestar em quê? Em recessões, depressões, na medida em que elas provocam, em alguns setores, superprodução, em outros setores, subprodução, num processo cíclico. Na macroeconomia isso é impossível acontecer, porque você trabalha com PIB, você não trabalha com setores. Então você olha, o PIB está crescendo, cresceu 2% ano passado, muito bom. A economia cresceu, mas isso quer dizer que alguns setores podem ter crescido 8%, outros podem ter caído 10%. Na média, cresceu 2%. A economia não é afetada por igual. Capital e bem de capital são conceitos distintos. O capital é o valor calculado a preço de mercado dos bens de capital. E a taxa de juros é o fator de desconto. O conceito de capital da escola austríaca é, então, abstrato. É uma ferramenta de cálculo econômico, ou seja, é uma estimativa subjetiva sobre os valores esperados dos bens de capital no futuro. Numa economia socialista, em que não existem mercados, nem preços de mercado, mesmo que existam bens de capital, não faz sentido se falar em capital. É também impossível calcular custos e benefícios corretamente, ou seja, fazer cálculo econômico, porque sem liberdade para que possa existir a função empresarial e sem mercados livres, você não pode conhecer as coordenadas horizontal e vertical dos diferentes estágios da estrutura de capital. Isso vai provocar uma ausência de coordenação generalizada que vai acabar por fazer ruir todo o sistema, como ruiu a União Soviética. Já teria ruído a China se eles não tivessem começado a abrir a economia. E como está hoje na Venezuela, descoordenação total, como é Cuba. Isso os caras diziam em 1920, 1915. No processo de coordenação intertemporal, existe uma variável de importância fundamental, que é o preço dos bens presentes relativamente aos bens futuros, ou seja, a taxa de juros que coordena o consumo, a poupança e o investimento. A taxa de juros é a variável que você pode dizer é o centro do sistema solar, nessa visão.